boa noite a todos. O Conselho noite. Regional de Medicina vem, ao longo dos anos, manifestando sua preocupação com os principais aspectos éticos envolvendo os médicos e a medicina no âmbito do processo eleitoral. Nós estamos vivendo um momento peculiar de enfrentar uma eleição em meio a uma situação de excepcionalidade, que é esta pandemia, além de todas as outras situações que ensejam uma campanha eleitoral. E, de acordo com as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, nas duas últimas eleições, em 2016 e 2018, cerca de 75 candidatos informaram que tinham a medicina como principal ocupação. E, deste total, 34 foram eleitos. E, desses eleitos, somente para o cargo de prefeitos dos nossos 223 municípios, 19 foram eleitos, ou seja, cerca de 9% dos candidatos eleitos prefeitos são médicos. Então, para a gente não dar um pouco mais de celeridade à nossa reunião, eu queria dar minhas boas-vindas a cada um dos senhores aqui presentes. E eu vou passar a palavra para o desembargador José Ricardo Porto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e já perguntar diretamente a ele: desembargador, quais são, na sua opinião, os principais desafios das eleições de 2020 no contexto desta pandemia? Boa noite, quero cumprimentar ao doutor Magliano, Roberto Magliano, o desembargador Joás de Pereira, o doutor Rodolfo Alves, a doutora Andréa Gouveia, o professor Marcelo Weick, a doutora Débora Cavalcante e ao eminente advogado doutor Rodrigo Farias. Inicialmente, doutor Roberto, eu quero dizer da minha alegria, da minha indisfaçável satisfação em ter recebido o honroso e desvanecedor convite para estar numa conversa absolutamente informal com Vossas Excelências, debatendo um tema de maior relevo, notadamente na atualidade, que diz respeito à atuação médica dos médicos e os desafios para as eleições do ano de 2020. O ministro Barroso, ele tem repetido até em forma de estribilho, de que procurou os especialistas na área sanitária, infectologista, exatamente para fazer um balizamento a respeito da data das eleições. As eleições, como todos nós sabemos, estava designada e aprazada para o dia 4 de outubro. E, em razão dessa pandemia mundial, o Congresso Nacional, hoje, promulgou a PEC, em que fica o primeiro turno, no dia 15 de novembro, e o segundo, no dia 29 de novembro. A minha maior preocupação, dentro desse contexto atípico, é exatamente a segurança da saúde e da incolumidade física, tanto dos nossos servidores, quando eu digo servidores, é na expressão lato sensu, e está envolvendo também mesários, colaboradores, servidores da Justiça Eleitoral, da Secretaria do Tribunal de Justiça, os nossos eminentes magistrados. Eu fiz aqui pequenas anotações e verifiquei o seguinte: trazendo como dado a eleição de passada, 2018. Nós temos 223 municípios. Nas eleições de 2018, foram disponibilizadas 9.955 sessões eleitorais, nas 68 zonas eleitorais, e
1.758 locais de votação. 1.758 locais de votação. No eleitorado daquela época, de 2.864. O eleitorado hoje da Paraíba está em quase 3 milhões, chegando já praticamente a 3 milhões. E naquele 2018 votaram 2.437. Então nós temos uma preocupação, em razão de toda essa logística, de oferecer aos nossos servidores, reitero novamente, também aos eleitores e à população em geral, segurança para as eleições no tocante à Covid-19. Uma das propostas que eu tenho, inclusive já fiz chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, é exatamente uma observação de um sanitarista citado recentemente, de que Sua Excelência dizia da desnecessidade e do perigo real e iminente no tocante à realização de eventos eleitorais como carreata, passeata, arrastões. Essas práticas, indiscutivelmente, elas se caracterizam pela aglomeração de pessoas. E num momento pandêmico que nós estamos convivendo, isso não seria salutar, isso seria absolutamente reprovável. Então, nós temos que tentar qualificar o pensamento inteligente da população e dos candidatos, população eleitores dos candidatos, da desnecessidade desses eventos que, na minha concepção, ele irá, sem dúvida nenhuma, trazer uma expectativa de receio no tocante à propagação da pandemia da Covid-19. Outro aspecto relevante também é que nós temos que nos conscientizar de que o mundo mudou. O mundo não vai mudar. O mundo já mudou com o vírus, o novo coronavírus. Todas as práticas, elas estão se repensando. E lhe digo, dar um exemplo aqui, da necessidade de comício, carreata, passeatas, atividades afins. No mais distante e longínquo município da Paraíba, praticamente todo cidadão eleitor, ele possui um telefone celular. E o telefone celular, ele tem à disposição o Instagram, Facebook, WhatsApp e outras ferramentas. Então, o eleitor hoje se comunica com o candidato eleitor, através das propostas pelos meios de comunicação. O mundo mudou. Recentemente, o presidente da República Brasileira, ele proclamou que, diante do seu estado físico, que todos nós sabemos o que ocorreu, ele realizou em sua residência toda a sua campanha, todo o seu contato com o eleitor através do telefone celular. Então, os tempos mudaram. Não vamos mais ter aquele período antes da pandemia que não vai voltar. Então, já finalizando, a grande preocupação do ministro Barroso é exatamente com a segurança do eleitor e a sua preocupação também exacerbada com os servidores da Justiça Eleitoral. Vamos procurar, Sua Excelência, o eminente presidente, já informou que está buscando parcerias com a iniciativa privada no tocante à ausência de recursos para a doação e aquisição de álcool em gel, máscara, luvas e outros equipamentos para proteger o eleitor e os servidores da Justiça. Então, eu peço permissão para citar uma frase que eu achei interessante do ministro Barroso, que ontem ele disse o seguinte: ao se dirigir aos parlamentares envolvidos no processo de aprovação da emenda
o ministro exaltou a atuação dos parlamentares, abrindo aspas. Política feita com idealismo e ênfase no interesse público é uma das atividades mais nobres a que alguém pode se dedicar. Celebro o Congresso Nacional e a oportunidade desse momento. Democracia não é o regime de consenso, é o regime em que o dissenso é absolvido institucionalmente e é capaz de, mesmo nas divergências, construirmos harmoniosamente as soluções que melhor atendam ao interesse público. O interesse público, indiscutivelmente, são as eleições do ano 2020, que ele estava se referindo aqui. Eu, doutor Roberto, eu sou um otimista. Eu concebo que o pessimismo é o câncer da alma. Então, eu estou concebendo, rogando a proteção divina para todos os paraibanos, para que nós possamos realizar a mais bela festa da democracia, que são as eleições, dentro de um clima de paz, de concórdia e de normalidade. Muito obrigado pelas minhas palavras iniciais. Doutor Roberto, não estou ouvindo Vossa Excelência. Ok. Gibran? Estamos ouvindo agora. Estão me ouvindo? Uhum. Ok. Perfeito. Então, desembargador, agradeço pelas suas palavras, que traçaram um panorama dessas eleições. E eu passaria agora a palavra para o desembargador Joás de Brito Pereira, vice-presidente do TRE da Paraíba, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Meu amigo pessoal, um grande representante do judiciário paraibano, e perguntaria ao desembargador qual seria a importância da desincompatibilização do médico gestor público e quais são, via de regra, desembargador, esses prazos para desincompatibilização, particularmente nesse momento de excepcionalidade que estamos experimentando. Boa noite, Roberto. Agradeço o convite e, na verdade, como ele disse, eu estava bem atribulado, mas não podia recusar um convite de um amigo pessoal como você. Você sabe disso, a nossa amizade já vem de muito tempo e, para mim, é uma grande honra participar desse evento e parabenizá-lo por esse evento. É um evento de grande importância, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E a pergunta que você me faz é de uma importância muito grande para os médicos que pretendem concorrer a algum cargo. Porque a desincompatibilização é necessária para que eles possam concorrer, desde que eles exerçam algum cargo público. E, na verdade, hoje, tem uma facilidade muito grande, o TSE, ele tem na sua página, inclusive eu tenho essa página aqui, porque eu não quero sair da tela, mas, na verdade, tem todas as explicações, todos os cargos e com as desincompatibilizações necessárias. Esses prazos estão lá especificados. Você, inclusive, você pega por cargo que você ocupe. Por exemplo, secretário de Estado, secretário municipal, se você for um diretor de autarquia, todos os prazos estão ali estabelecidos, fazendo remissão não somente à legislação, como resolução do TSE e também decisões jurisprudenciais sobre aquele tema. Eu até fiz uma pesquisa rápida sobre algumas desincompatibilizações, necessidades e algumas questões até interessantes. E uma das decisões que eu vi, isso eu vou deixar mais a critério do doutor André, que vai nos dar um show sobre isso, mas eu achei muito interessante uma recente decisão do ministro Edson Fachin, agora de dezembro. É a questão da desincompatibilização, quando não ocorre a desincompatibilização de direito, mas não de fato. Essa eu gostaria de chamar a atenção aos senhores médicos que estão nos assistindo, que essa é de suma importância. O caso é bem interessante, que eu trouxe para o debate, para a gente começar o debate, conversarmos. Na verdade, é um caso de um médico, que ele era chefe de um posto de saúde, ele foi eleito, inclusive, vereador, tinha se afastado formalmente, mas ele permaneceu indo ao posto de saúde, atendendo as pessoas, e inclusive, isso foi objeto não de uma impugnação da candidatura dele.
tem mais esse detalhe interessante. Não houve impugnação à candidatura dele, e depois houve um recurso contra a sua diplomação. E nesse caso foi admitido, porque o doutor Rodrigo deve estar olhando ali, está com a cara espantada, porque há aquela questão da preclusão, é bem verdade isso, a questão da preclusão, o Rodolfo também já ficou ali, mas eu achei muito interessante essa decisão, porque a preclusão realmente, em tese, a regra é que toda vez que você lança a sua candidatura, faz o registro, tem prazo para impugnação, e ali deve ser impugnado. Mas nesse caso, o fato se deu a posteriori. Então, essa regra, isso foi uma decisão bem interessante, foi agora recente. Depois eu posso até, enquanto o outro estiver falando, pegar o número até dessa decisão do ministro Edson Fachin, acho que de 2020 agora. Eu achei bem interessante. Então, chamar a atenção de que é necessário se descompatibilizar, sim, e dentro dos prazos, rigorosamente, e não exercer a medicina de fato. Porque o objetivo dessa desincompatibilização é o quê? É evitar exatamente a disparidade entre os players, a concorrência desleal, digamos assim. Porque o médico, efetivamente, quando ele lida com aquelas pessoas constantemente, ele tem a vantagem. E o objetivo é que tenha uma paridade entre os concorrentes. Por isso há esse afastamento, a necessidade desse afastamento. E isso está tanto previsto na Constituição, como tem uma lei complementar específica sobre isso. Mas como tem várias pessoas para falar, doutor Roberto, esses prazos, geralmente os prazos comuns são de 3 meses, tanto para prefeito como para vereador, mas são prazos comuns. Mas tem outros prazos especiais, por exemplo, e eu também, é interessante, a nossa legislação e essas, tem coisas que ficam sem explicação, pelo menos para mim. Eu não consigo, por exemplo, você sendo um secretário de Estado, o prazo para se você desincompatibilizar para concorrer ao cargo de prefeito é interessante, são 4 meses. Para concorrer ao cargo de vereador, são 6 meses. É uma situação interessante que eu fico com aquela interrogação, o porquê disso. Sinceramente, eu não confesso que eu não fiz um estudo mais profundo para saber a explicação dessa situação. Você é secretário de Estado, se você for concorrer a prefeito, tem que sair no prazo, desincompatibilizar no prazo de 4 meses. Se você for concorrer ao cargo de vereador, são 6 meses antes. São situações, mas eu acho que esse debate, à medida que formos avançando, ele vai ser muito importante, salutar. Eu também fui informado pela organização de que nós teremos perguntas que vão ser formuladas para respondermos, e para mim eu deixo aqui, o abraço fica à disposição de todos, e vou inclusive procurar essa decisão, que eu acho muito interessante, chamar a atenção dos senhores que pretendem concorrer, e evitar essa discussão, essa questão do exercício de fato. Exercício de fato. Há formalidade, você se afasta, pede, requer ao deferimento, mas continua exercendo no cargo público. Estou falando em cargo público. Tem algumas coisas interessantes que eu também vou trazer muito rapidamente, para não tomar tempo de outros colegas que vão falar também. A questão, se você é médico de um hospital privado, você não precisa se compatibilizar, você vai continuar exercendo sua profissão, porque isso aí não tem nenhum problema. A questão é quando é um cargo público, quando você está exercendo um cargo público. Há uma discussão também, se você, por exemplo, você é médico num hospital particular e atende algumas pessoas pelo SUS. Há entendimentos também de que não há necessidade do afastamento, porque você está no âmbito privado, embora seja um serviço público de saúde, mas há também decisões dessa natureza. Então, tudo isso vai ser analisado se houver essas impugnações, criteriosamente, cada um dos casos, mas o prazo tem que ser rigorosamente observado. É isso que eu chamo a atenção, e evitar, efetivamente, de continuar à frente ou procurando fazer esse caso específico que eu falei, do vereador que foi eleito, o médico que foi eleito, e na verdade, perdeu depois, posteriormente. Ele não somente ele ia ao local, ele exercia a chefia lá, nesse local, mas tinha deixado a chefia, como ele também conseguia benesses para as pessoas, substituía receitas particulares por receita do SUS para conseguir os remédios, ligava para disponibilizar a ambulância. Então, tudo isso vai cooptando os eleitores, e é isso exatamente o que o legislador não aceita e não pretende que ocorra.
Então, são essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer, agradecendo mais uma vez o convite, cumprimentando a todos. Doutora Débora, foi um prazer encontrá-la, conhecê-la aqui por essa nossa ferramenta, né, moderna de hoje. Doutora Andréia também recebeu o meu caloroso abraço, doutor Rodrigo Nobre, doutor Marcelo Weich. O nosso presidente tem sido uma correção enorme comigo, inclusive me levando a todos os eventos, porque nós estamos hoje numa irmandade lá, há uma irmandade no TSE, no TRE, e nós estamos juntos nessa empreitada, porque é uma empreitada de todos nós, não é só minha, não é só do presidente, não é só do doutor Rodolfo, que está aqui também nos honrando com sua presença e nos dando prazer, tem brilhado muito à frente do TRE, na condição de PRE, como ele chama, Procurador Regional Eleitoral. Então, para nós, é uma grande satisfação participar desse evento e ficar à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. E só reiterando o que o senhor falou, quando fui fazer o convite ao desembargador, presidente do tribunal, ele nem deixou terminar de fazer o convite, ele já disse, você já convidou também o vice-presidente, doutor Roberto, o doutor Joás, eu vou fazer o convite imediatamente, somente ratificando, e de fato eu fico muito feliz sabendo que o Tribunal Eleitoral está entregue em excelentes mãos. Eu vou passar... Roberto, no Tribunal do TRE, nós temos 2 presidentes. Isso é muito bacana, é muito bom ver isso, é muito bom ver isso. Quando a gente trabalha num clima de família, um clima de equipe, as coisas fluem de maneira melhor para todo mundo. Eu vou agora convidar o doutor Rodolfo Alves Silva, procurador regional eleitoral. Primeiro, desejar-lhe as boas-vindas e também perguntar para ele sempre lembro o contexto desta pandemia. E eu lembro isso, o teste da saúde, os médicos. Roberto, seu som está inaudível e está travando. Estamos com alguns probleminhas técnicos, doutor Roberto. Doutor Rodrigo, por gentileza, você pode dar continuidade? Doutor Rodolfo, eu vou tomar a permissão aí, assumir a presidência nessa vacância temporária aqui, para a gente continuar o debate, e aí eu acho que o encaminhamento do debate seria, o doutor Roberto estaria perguntando, em relação ao Ministério Público Eleitoral, se nós teríamos alguma orientação específica quanto à propaganda eleitoral dos médicos durante esta pandemia que estamos vivendo, tá? Roberto, escuta? Exatamente. Eu vou sair e voltar. Rodolfo, vou lhe passar a palavra, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. Renovar os cumprimentos ao doutor Roberto e um agradecimento pelo convite, mas cumprimento aos demais presentes, primeira a doutora Débora, a doutora Andréa, desembargadores José Ricardo Porto, Joás Brito, doutor Rodrigo, doutor Marcelo, a doutora Maeve, o doutor Gibran, que estão aí no apoio. De fato, nós vivemos momentos bem diferentes em relação a tudo que estamos passando nessa eleição. Essa emenda que foi promulgada hoje ampliou, alterou alguns prazos, e especialmente em relação à propaganda, que é o meio, né, do candidato, dos pré-candidatos dirigirem ao público-alvo, que é o eleitor, ao cidadão, né, nós teremos um ano bem atípico. Novos cumprimentos, doutor Roberto Magliano, que retornou agora na nossa sala, e agradecendo o convite por estar aqui presente. Então, como eu ia dizendo,
a propaganda, né, nesse período, ela vai sofrer e já tem sofrido impactos como tudo que nós estamos vivendo e convivendo. Nós temos alguns aspectos legais com essa promulgação da emenda e a alteração da data da eleição. Nós tivemos o adiamento também do início do período de propaganda eleitoral autorizado, né, que se dará a partir do dia 26 de setembro. Antes disso, nós temos como regra, no nosso entender, ainda a proibição da existência da propaganda eleitoral, portanto, seria uma propaganda eleitoral irregular antecipada, né, caso ocorra antes do dia 26, mas o fato é que a legislação ampliou deveras assim, o conteúdo, do tipo de mensagem que os pré-candidatos, né, atualmente pré-candidatos, já que não foram ainda aprovados em convenção partidária, não solicitaram seus registros à Justiça Eleitoral. Então, houve uma ampliação considerável do conteúdo. Então, hoje em dia, nós temos apenas, na minha ótica, 3 aspectos que a legislação e a jurisprudência entendem como configuradores de uma propaganda eleitoral irregular, caso realizada antes do dia 26 de setembro, com esse novo calendário eleitoral a partir da emenda constitucional. Então, o que é proibido é o pedido expresso de voto, né, quando se envia algum tipo de mensagem com conteúdo eleitoral, que há o pedido expresso de voto, isso é uma conduta proibida e gera a aplicação de multa. Um segundo aspecto, que aí depois eu vou tentar avançar um pouco mais, seria a proibição de realização de gastos significativos. Então, esses atos que hoje os pré-candidatos têm praticado e que não têm um conteúdo, um gasto significativo, eles são permitidos, né? Às vezes você vai realizar um evento, uma live, ou participar de uma entrevista, existe algum tipo de gasto que você tem, mas são gastos que não são tão significativos. O que existe a proibição é que se realize, até mesmo por uma questão relacionada à igualdade de oportunidades entre os candidatos, é que esses gastos não sejam vultosos, portanto, nós teríamos aí também um tipo de conduta proibida nesse período de pré-campanha. E a terceira e última restrição seria a utilização de alguns instrumentos ou meios de propaganda que, durante o próprio período da eleição, já é proibido o seu uso. Então, nós teríamos a proibição do uso de outdoors, a proibição de veiculação de mensagens com conteúdo eleitoral em sites ou endereços eletrônicos de pessoas jurídicas. Então, são esses 3 aspectos que configurariam a propaganda eleitoral antecipada, né? E o que é que seria permitido? Como eu disse, o conteúdo hoje da mensagem eleitoral na pré-campanha ele está bastante abrangente, e hoje, praticamente, tirando essas 3 limitações, digamos assim, toda mensagem com conteúdo eleitoral na pré-campanha ela é possível, coisa que evoluiu principalmente de 2015 para cá, na penúltima mini-reforma eleitoral que passamos. Então, alguns exemplos que hoje são bastante utilizados no dia a dia, por conta também das limitações decorrentes da impossibilidade de reunião presencial com as pessoas, né? Então, tem sido muito comum o uso de participação de entrevistas, encontros, debates, essas lives, né? Onde os pré-candidatos podem fazer a apresentação de plataformas, a apresentação de projetos políticos, mas, como eu disse, desde que não haja pedido expresso de voto, esse tipo de conduta ela é permitida, né? A utilização das redes sociais, né, não só para a realização desse tipo de evento, mas também para manifestações individuais, né? A liberdade de expressão é uma garantia que é reforçada no pleito eleitoral, inclusive com a exposição de questões assim, ou de tons críticos, né? De tons de reprimenda ou de críticas a eventuais gestores, eventuais projetos. Então, tudo isso é possível nesse período e abrange atos de pré-campanha, digamos assim, que estão albergados pela legislação. E uma coisa que já está em curso, né, já está em vigor desde o dia 15 de maio, e que foi prorrogada agora até o dia 26, é a possibilidade de arrecadação prévia de recursos eleitorais por meio de vaquinhas virtuais ou empresas de crowdfunding, né, que são empresas que são contratadas
para arrecadar recursos que serão posteriormente utilizados na campanha eleitoral, mediante depósito na conta. Tem uma série de restrições. Então, são 3 pontos que eu destacaria em relação à questão da pré-campanha, mas chamo a atenção ainda porque tem reflexos relacionados à questão da propaganda, de como o médico se apresenta ao seu eleitorado, de como ele se conduz no dia a dia do seu trabalho, né? Então, eu chamaria atenção e separaria em 2 situações, né? Como já colocado pelo Joás, os médicos servidores públicos que passam por essa necessária desincompatibilização, mas que precisam estar atentos à ocorrência de eventuais condutas vedadas que possam trazer reflexos à sua eleição futura, né? Não só a sua própria eleição, como também até mesmo ser usado para fins de beneficiar um determinado candidato, né? Mesmo se o médico não for candidato, ele tem que estar atento a essas questões relacionadas às condutas vedadas, justamente para evitar que seu nome seja envolvido numa eventual representação por conduta vedada e ele venha a receber a reprimenda de uma multa ou outro tipo de penalidade por conta de estar beneficiando determinado candidato ou partido político, né? E aí, nessa questão, eu chamo a atenção para 2 casos específicos, né, que seria em relação nas próprias medidas relacionadas à pandemia, né? Os entes municipais, eles têm ampliado a rede de atendimento, buscado ampliar a forma de atendimento por parte dos médicos, que são bastante demandados nesse período. Então, eventualmente, a participação de médicos na distribuição de bens, ou prestação de algum tipo de serviço gratuito. Então, tudo isso tem que ser observado para que não seja praticado algum tipo de conduta vedada por parte dos médicos, né? E ainda em relação aos médicos servidores públicos, eu chamaria atenção a possível, né, ou em benefício próprio, como disse, de outro candidato, a burla do padrão de atendimento pelo SUS, né, mediante a manipulação de agendamento, de atendimentos, realização de exames médicos como moeda de barganha eleitoral. Então, são alguns aspectos que eu chamaria a atenção e pediria a reflexão de todos os profissionais da saúde, não só aqueles candidatos, mas também aqueles que, de alguma maneira, prestam serviço na rede pública e que podem também ser objeto de uso ou abuso por parte dos gestores que eventualmente sejam candidatos, né? E em relação aos médicos particulares, eu chamaria a atenção em relação à prestação de serviços médicos gratuitos com a finalidade de obtenção de ganhos eleitoreiros, que essa conduta ela pode vir a configurar, né, eventual prática de abuso de poder econômico, ou mesmo que conhece como captação ilícita de sufrágio, se essa conduta específica praticada em favor de algum eleitor determinado, ele objetiva a obtenção do voto desse eleitor. Então, são alguns pontos que eu gostaria de destacar, porque são bastante, digamos assim, presentes nesse momento, que o médico ele é muito demandado, está sendo demandado por diversas formas, o uso de novas tecnologias, o atendimento virtual. Então, todas as questões que nós estamos passando hoje que podem ter reflexo em relação ao médico candidato, ou às vezes aquele que não é candidato, mas que, como disse, pode ser usado para beneficiar algum outro candidato. Então, são essas minhas palavras iniciais, renovo os agradecimentos e me ponho à disposição para eventuais esclarecimentos. Rodolfo, o senhor foi bastante assertivo nas suas colocações. Agradeço as palavras merecedoras, observar as nossas resoluções éticas em cada presidente da Associação André Ribeiro de Gouveia, assessora da presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e membro da Academia Brasileira de Direito Político, da ABRADEP, e com brilhante atuação em gabinetes
dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda, tá? Na sua experiência, que eu sei que está na área, assessora de juiz, membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e também do Tribunal Superior. Os casos envolvendo médicos candidatos que lhe chamaram mais a atenção. Bem, inicialmente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite honroso de estar aqui ao lado de tantas figuras admiráveis para mim, né? Começar pelo anfitrião, doutor Roberto, toda a minha admiração, o meu chefe, desembargador José Ricardo Porto, que eu admiro demais, desembargador Joás, Rodrigo, que me conhece desde pequenininha, né, Rodrigo? Você é mais velho que eu, liberdade de chamar de Rodrigo, doutor Rodolfo, também me conhece há muitos anos, e doutor Marcelo Vaik. Quero também cumprimentar a doutora Débora, doutor Gibran, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, Maeve, e, enfim, vamos começar com a resposta à sua pergunta, doutor Roberto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui que o desembargador Joás roubou o meu primeiro exemplo, né, porque eu iria aqui falar dessa questão da desincompatibilização de fato, né, a diferença entre a desincompatibilização de fato e a de direito. E isso porque ainda, quando eu era assessora da doutora Helena Fialho, isso já faz bastante tempo, né, doutor Rodrigo? Eu lembro-me muito bem de um caso que foi, assim, chamou muito a minha atenção, porque envolvia exatamente, aqui no TRE da Paraíba, um médico que havia se desincompatibilizado e de um hospital público, porém, ele, na residência dele, permaneceu fazendo atendimento e pegou o talonário do SUS, levou para dentro da residência dele, ele não cobrava pelas consultas, e usava o talonário do SUS para passar os exames, né? E neste caso aí específico, da mesma forma como aconteceu agora nesse precedente, que eu até anotei, desembargador Joás, o precedente também, o mesmo, do ministro Fachin, porque ele é muito recente, mas o tema não é recente, como eu estou dizendo, isso aí aconteceu quando eu ainda era assessora da doutora Helena, isso aí eu acho que lá em 2010, 2011, por aí, e esse é um fato que acontece muitas vezes. Já pegando ainda um gancho na fala do doutor Rodolfo, em relação aos abusos que podem ser praticados por médicos candidatos ou por médicos não candidatos, mas em favor de candidaturas, aí eu vou citar um exemplo que passou pelas minhas mãos no TSE, que também foi muito interessante, que era um candidato que tinha uma irmã médica e ele colocou essa irmã médica dele dentro do comitê, ali ele transformou uma salinha do comitê dele num consultório, e aí havia filas e mais filas de atendimento médico gratuito no comitê eleitoral, né, do irmão candidato da médica, né, e lembro-me muito bem, inclusive, que aconteceu de alguém, vamos dizer assim, contar isso aí ganhou uma dimensão na cidade, né, do que estaria acontecendo, e um jornalista de início de carreira, foi bem interessante esse caso, colocou um gravador e foi-se, aspas, consultar com a tal médica, e a primeira coisa que a médica pedia, né, depois de perguntar o que é que o senhor está sentindo, ela pedia o título de eleitor, né, então houve aí uma discussão na época sobre até essa questão da licitude dessa gravação, porque estavam num ambiente íntimo de uma consulta, só que a consulta era forjada, e foi uma discussão bastante interessante, e ao final o candidato restou mesmo cassado, o TSE confirmou a cassação. E aí, antes de, assim, eu não posso me alongar muito, mas eu gostaria, ainda voltando para a questão da desincompatibilização, e aí no contexto de hoje, da pandemia, eu conversava com o desembargador Joás sobre esse tema, e estava dizendo para ele, né, que hoje a gente tem um problema aí, já no contexto da pandemia, que é
uma dúvida que existe sobre como fica a situação, não do médico candidato, mas da própria sociedade, com essa exigência de, no meio da pandemia, o médico ter que se afastar para ser candidato, né? Assim, porque é o momento que a gente mais precisa de médico. A gente sabe que agora, durante a pandemia, em vários lugares, falta médico. E nós vamos, então, exigir que o médico, nós não, a lei exige que o médico se afaste, e isso vai acontecer dentro da pandemia. Então, com base nessa perplexidade, tem uma consulta que está com o ministro Fachin no TSE, uma consulta formulada, não sei se o doutor Rodrigo e o doutor Marcelo e os outros senhores aqui, os desembargadores estão sabendo, mas existe uma consulta formulada, eu posso depois colocar também aqui no chat o número, para quem quiser acompanhar, está no gabinete do ministro Fachin, colocando essa situação e pedindo, então, querendo saber se seria possível flexibilizar essa regra da desincompatibilização. Além disso, existe um projeto de lei complementar, que foi apresentado pelo deputado federal Félix Mendonça, no mesmo sentido. Então, tramita. Então, essa é uma preocupação muito específica deste ano, de 2020, porque, como bem explicou o desembargador Joás, a desincompatibilização ela é essencial para garantir a igualdade de oportunidade, de chances entre os players. Mas, no caso de 2020, quando se trata de médico, existe sim esse incômodo, vamos dizer assim, não é? Então, a princípio também seriam essas as minhas contribuições, e aí vou colocar aqui no chat o número da consulta para quem se interessar. Muito obrigada. E também pela pertinência da colocação que fez, eu acredito que somente essa sua colocação já seria objeto de uma webinar só para discutir esse assunto. Agradeço, então, mas nós vamos ter oportunidade para, através do conhecimento dos excelentes debatedores que aqui estão presentes, detalhar melhor essa questão. Eu agora dou as boas-vindas ao Dr. Marcelo Vaik Poliese, advogado eleitoralista, doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coordenador-geral da ABRADEP. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo Vaik. Já lhe conheço de nome, já lhe conheço pessoalmente e é um prazer ter o senhor aqui abrilhantando o nosso debate. Eu perguntaria ao senhor, inicialmente, o que é que o senhor acha da relação entre o médico, o candidato e o seu paciente, e se isso pode ser usado como uma forma de interferência abusiva nas eleições. Boa noite, doutor Roberto Magliano. Agradecer demais aí o senhor como anfitrião desse evento, esse grande evento, importante evento. Estava conversando com vários colegas, talvez seja um dos poucos eventos que foram realizados no Brasil, discutindo especificamente a atuação do médico no processo eleitoral. Também faço meu boa noite aí, meu queridíssimo desembargador Zé Ricardo Porto. Eu fui introduzido no direito eleitoral pelas mãos ainda do desembargador Zé Ricardo, enquanto grande advogado. Assim também o meu abraço extensivo ao desembargador Joás. Tanto o desembargador Joás quanto o desembargador Zé Ricardo nos orgulham muito, porque são hoje desembargadores egressos da advocacia, grandes advogados que foram hoje grandes desembargadores, também demonstrando para a Paraíba o brilhantismo jurídico deles. Doutor Rodolfo, um cara que eu tenho muita admiração, muito respeito. Meu queridíssimo Rodrigo, né, e te agradeço muito aí pelo convite, né, que eu sei que você deu uma pressão para a gente estar aqui junto nesse webinar de hoje. Minha querida Andréia, né, que eu admiro muito, minha querida Débora, Gilbran, Maeve, e eu falo aqui também agradecendo o IDEL, o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba, né, que tem feito um trabalho também muito importante e também está participando e colaborando. Então, Roberto, o tema que o senhor traz aqui, que muitos já falaram, tem como base, de fato, a maior preocupação é essa relação de confiança, né, especialíssima, que é criada entre o médico e o paciente, né? Sem dúvida alguma, nós entregamos ao médico
o maior bem jurídico que nós temos, que é a vida, né? E, obviamente, no momento em que nós somos agraciados, né, com um bom atendimento, né, e, sem dúvida alguma, manutenção da nossa integridade física, mental, ou seja, com a nossa saúde, há uma gratidão implícita aí, independente se ela seja remunerada ou não, né, ou se você tem essa gratidão e ela fica muitas vezes até eternizada, né, até para as próximas gerações, né? É sempre bom a gente ver, né, como um médico, às vezes, ele fica vinculado a uma família, né, um seio social, em virtude do trabalho que ele faz, que é até messiânico. E, sem dúvida alguma, essas atividades, e o advogado bem menos, mas também tem uma atividade que também gera um vínculo de confiança, mas uma atividade religiosa, por exemplo, um padre, um pastor, né, quem faz a missão da fé, você cria uma relação de confiança, e essa relação de confiança, se ela for extrapolada, né, se ela for utilizada como instrumento de um benefício eleitoral, aquilo que o desembargador Joás fala dos players, né, quando se quebra esse princípio da igualdade de condições no processo eleitoral, você, sem dúvida alguma, pode entrar num perigo, que é o perigo do ilícito eleitoral. Aquilo que o doutor Rodolfo falou muito bem. Pode ocorrer, de um determinado momento, você sair de uma atitude assistencial, da assistência médica, e traduzir isso numa visão assistencialista, ou seja, de um clientelismo, ou seja, você partir dessa atuação, dessa missão profissional que você tem, e aí tentar, utilizando como benefício para a sua candidatura ou para terceiro, gerar aí um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, né, eventualmente, e também, como o doutor Rodolfo falou muito bem, a caracterização, inclusive, da chamada compra de voto, né, captação ilícita de sufrágio. Isso é muito comum acontecer quando você pega essa dependência, ou seja, o médico, por exemplo, de uma cidade pequena, ou até mesmo um médico ali de saúde de família, ou até mesmo um médico que faz um trabalho filantrópico, assistencial muito forte, né, trabalha numa casa de assistência e utiliza essa ferramenta para tentar beneficiar ou a sua candidatura ou a candidatura também de terceiros. A gente tem que tomar muito cuidado, o médico tem que tomar muito cuidado nesse período eleitoral de não vincular a sua atuação assistencial, assistência médica, com uma atuação de uma tentativa de uma vinculação de um benefício eleitoral. Isso é muito cuidadoso, né, você ter, e é um liame assim, muito tênue, né, por isso tem que tomar muito cuidado. Aquilo que André citou, o desembargador Joás também, às vezes você está lá num determinado hospital, faz um atendimento, deixa lá o santinho, depois o número do candidato, né? Isso é um perigo, porque isso pode lá na frente caracterizar o chamado abuso de poder econômico, ou até mesmo a troca, né? Eu te ajudo como médico, em contrapartida você lá na frente vota na minha candidatura. Então, é por isso que a gente tem todo um cuidado nessas carreiras profissionais, que você tem o elemento da confiança, o elemento dessa gratidão, ela é muito forte. Então, quando você fala da atividade médica, da atividade do advogado, da atividade, eventualmente, de um membro, né, de um religioso, né, ou seja, por isso você tem o chamado abuso hoje de poder religioso, né, que você usa da confiança para tentar buscar esse benefício eleitoral. É esse cuidado que a gente tem que ter. Eu aí fazendo um pouco um bate-bola aqui, Andréia falou da questão dessa discussão dos médicos, né, da desincompatibilização de 3 meses, e deixando claro que a PEC, né, foi muito claro, os prazos vencidos já foi-se embora. Então, se você é secretário de saúde, né, e estava torcendo para gerar lá um prazo para você se desincompatibilizar, com todo respeito, você dançou. Vai ter que continuar na frente, lá na luta do Covid, porque não vai poder se desincompatibilizar, porque não pode mais, né? Então, assim, a desincompatibilização, de fato, ela ocorre nos 3 meses agora, essa foi prorrogada. Agora, todas as outras, alistamento eleitoral, filiação partidária, domicílio, tudo isso já venceu, né? Agora, tentando buscar o bate-bola para encerrar minha fala, a Andréia fala da questão dos médicos. Essa foi, talvez, a justificativa para se jogar os 3 meses lá para frente. Porque a proposta inicial, até mesmo a proposta do ministro Barroso, era que as convenções e os registros permanecessem como eram.
e isso não passou no Senado. A gente, na Abradep, nós defendemos a postergação desse prazo de 3 meses, sob a justificativa, inclusive, foi isso que o Senado abraçou, a justificativa, isso está nos anais, foi até o doutor Everton, o senador Everton defendeu isso, a postergação desses 3 meses, inclusive pela justificativa de que nós temos médicos aí na linha de frente do Covid. Então, se você deixasse a desincompatibilização de agora, né, do servidor público, já para o mês de julho, você praticamente perderia 2 meses aí dessa grande massa de profissionais extremamente relevantes nesse momento. Então, foi por isso que houve a postergação. E mais ainda, eu acho difícil a superação desse prazo de 3 meses em cima da pergunta que o doutor Roberto me disse. Se você já tem o médico numa relação de confiança, num desequilíbrio natural em relação aos outros servidores públicos. Ainda mais no momento de pandemia, ou seja, ainda mais no momento em que o médico hoje talvez é o personagem mais importante para a nossa saúde, né, a saúde da população, a saúde de toda a sociedade. Então, se a gente tinha lá na frente, na eleição de 2018, os influencers, né, os blogueiros, né, o pessoal da mídia social, eu posso dizer hoje que talvez quem vai ter o grande papel vai ser o médico, né? Sem dúvida alguma, o médico hoje que vai ter de doutor aí, se candidatando Brasil afora, né? E muita gente indo atrás do que antigamente se votava no capitão, né, no sargento, no general. Hoje o médico talvez, eu ouso dizer, que vai ser o grande personagem dessas eleições. Eu ouso dizer que vai ser o grande personagem. Perfeitamente, doutor Marcelo Weicker. Somente enaltecer que o senhor fala de uma maneira vibrante, uma maneira peculiar daqueles advogados que trabalham fazendo exatamente aquilo que gostam de fazer e o faz com brilhantismo, e por isso que faz tanto sucesso em nosso meio como brilhante profissional que é. Obrigado. Eu vou passar, e na sua fala, realçar que o senhor colocou algumas questões que são muito interessantes e que talvez também merecessem maiores discussões do que, infelizmente, o tempo que a gente tem. Eu vou convidar agora a minha amiga, a minha colega, a doutora Débora Cavalcante, que é presidente da Associação Médica da Paraíba, diretora de Assuntos Parlamentares da Associação Médica Brasileira e conselheira do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, para perguntar a ela, doutora Débora, primeiro, seja bem-vinda, e quais seriam os limites da ética quando se tem em mente a intersecção entre os interesses estritamente político-partidários e a saúde pública. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, meu querido amigo Dr. Roberto Magliano. Quero lhe parabenizar, junto com o desembargador José Ricardo Porto, pela brilhante iniciativa. Eu acredito que não seria só um webinar, seria uma série de webinários, porque é um assunto muito interessante. E junto com o doutor desembargador Joás, o doutor Rodrigo, o doutor Marcelo Weick, a doutora Andréa, o doutor Rodolfo e nossos queridos colaboradores que estão fazendo tão brilhante comunicação do CRMPB, Gibran e Maeve, eu queria dizer que fica aqui a sugestão para que tenhamos uns novos momentos, porque temos muito a ouvir desses nossos convidados, né, doutor Roberto? São pessoas brilhantes no que fazem, realmente. Parafraseando a doutora Andréa, o doutor Marcelo Weick também falou coisas, leu meu pensamento também, doutora Andréa, assim como você falou que o doutor Joás leu os seus, e dizer que a Associação Médica Brasileira e, consequentemente, a Associação Médica da Paraíba, ela tem uma grande preocupação com a parte política, a ponto de ter no seu corpo diretivo uma diretoria específica, diretoria de ações parlamentares, onde nós atuamos fortemente em Brasília, a ponto de doutor Marcelo Weick, que é nosso colega de avião, né, doutor Marcelo, estamos de férias, e nós temos feito um trabalho junto aos parlamentares, principalmente aos parlamentares médicos, que não esqueçam da sua profissão, né, a profissão médica que deve defender realmente a saúde da população brasileira e a boa medicina.
Então, especificamente falando o que o doutor Roberto nos fala, a gente tem uma grande preocupação, porque é uma linha muito tênue, como o doutor Marcelo, que me antecedeu, já falou, é uma linha muito tênue entre a ética, a atitude ética do médico e a atitude do político, porque muitas vezes, quando se é político, médico político, eles esquecem, no afã de fazer a sua política, de conquistar o seu eleitor, muitas vezes esquece o nosso código de ética, que é quem nos rege, que é fundamental, que precisamos obedecê-lo, não só para que não sejamos processados, para que não tenhamos problemas com a justiça, quer seja a nossa justiça, os processos administrativos, os processos do CRM, até como a justiça comum. Mas que nós, médicos, somos vocacionados para fazer bem às pessoas, né? Temos que exercer, nos preocuparmos com os princípios bioéticos, da equidade principalmente. Então, se nós temos um poder de influência muito grande perante os nossos pacientes, são pessoas que geralmente estão frágeis, que chegam a nós, confiam a sua vida, então é muito importante que procuremos tirar dúvidas. Com certeza o Conselho de Medicina está aberto para que essas dúvidas sejam tiradas, para que não caiamos naquilo que, infelizmente, eu já tive a oportunidade de presenciar há bastante tempo, eu era estudante ainda, de ver, na época eu não era colega, porque eu era estudante, ver um médico pegar um receituário de um hospital público e escrever voto em fulano para governador. Então, aquilo ali me chocou e ficou na minha cabeça, eu disse, puxa vida, como é que ele utiliza o poder de médico, porque a gente sabe que a pessoa está bastante fragilizada, para pedir um voto. Assim como nós temos um rótulo, né, de sacerdócio, como o doutor Marcelo também falou, a questão do religioso, né, nós temos essa influência muito grande na pessoa, a pessoa está debilitada, o médico chega, muitas vezes ajuda aquele paciente, então tem que botar a mão na consciência e ver e tentar separar. É muito importante, eu quero dizer que eu acho muito importante, a AMB até estimula, claro que não financia, obviamente, mas estimula, se reúne com os médicos candidatos para levar os pleitos, para orientar o que é que sugerir, as bandeiras que devem ser levantadas para melhorar, mas a nossa população brasileira, de um modo geral, é muito carente em muitas coisas, e principalmente na saúde. Então, essa questão de fazer requisição de solicitação de exames, prescrever em receituários de hospitais públicos, isso na nossa prática diária não nos é permitido, muito menos na época de política. Ou seja, um exemplo para a população leiga que nos assiste, um médico jamais pode ter em seu consultório um talonário de solicitação do SUS ou de receituário do SUS para prescrever qualquer que seja o medicamento ou solicitar qualquer tipo de exame. Então, o médico que faz isso, ele está infringindo o nosso código de ética. Então, é fundamental, a Associação Médica apoia, a Associação Médica participa ativamente das decisões, sempre cobra dos colegas, leva sugestões, mas dizer que o colega que é candidato tome bastante cuidado, porque além de poder ser prejudicado da sua candidatura, ele pode lesar psicologicamente uma pessoa e isso é um dano muitas vezes irreversível. Então, é fundamental essa questão de olhar para o outro, a questão da empatia, que é uma palavra que está muito na moda, mas é fundamental na medicina. Então, acho que sem empatia, a boa medicina não consegue caminhar. Queria terminar pedindo desculpa ao doutor Roberto, se me alonguei, que ele disse que eu converso bastante, e agradecer muito e dizer que estou muito honrada de participar desse webinar com um grupo tão seleto de palestrantes, né, de painelistas. Então, muito obrigada. E, doutor Roberto, a sua ideia já foi a ideia do Conselho Regional de Medicina, doutor Rodrigo, doutor Roberto, doutor José Ricardo, a gente já levou para a diretoria da Associação Médica Brasileira e eu, como diretora de assuntos parlamentares, já sugeri aos colegas presidentes de federadas que façam a semelhança desse nos seus locais, nas suas federadas. Eu já tenho notícia que a Federada de Alagoas já vai fazer também, porque isso é muito importante, além de auxiliar o colega, alertar a população para denunciar o mal político. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Estamos à disposição para a discussão final. Obrigado, conselheira Débora, minha amiga. E, de fato, você gosta de conversar e a sua conversa é uma conversa que me atrai pela relevância, pela amizade. Eu gosto de conversar com você
mas como você tem muita coisa para dizer e o nosso tempo é apertado, é por isso que eu fui um pouco chato para você no preâmbulo no preâmbulo dessa webinar. Mas a gente vai ter ainda um pouquinho de tempo para conversar e diretamente eu passo a palavra agora ao Dr. Rodrigo Nóbrega de Farias, que juntamente comigo teve a ideia de publicar reeditar uma cartilha de orientação para os médicos e de realizar essa webinar, inclusive idealizando o seu formato. Eu agradeço a Rodrigo, que entrou no Conselho de Medicina muito jovem ainda, e sempre brilhando na sua carreira, que eu tenho acompanhado de perto, e hoje eu já nem preciso mais torcer por ele, porque já percebi que ele tem um brilho próprio e é reconhecido por todos. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Você que é doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual da Paraíba e, como eu já disse, advogado do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Eu lhe perguntaria, Rodrigo, se, considerando a relevância dos temas aqui tão bem discutidos, que mensagem você gostaria de destacar para o médico candidato? Roberto, boa noite. Quem fala por último, né, tem uma dificuldade. Primeiro porque o tema já está praticamente esgotado, mas eu me sinto um pouco anfitrião e um pouco em casa, então eu vou pedir uma diferenciação em doutora Débora para gastar um tempinho para fazer os registros iniciais aqui, tá? Que eu queria agradecer. Primeiro eu vou saudar a representação feminina aqui, doutora Andréa, doutora Débora, doutora Andréa, que eu conheço desde que ela era pequenininha, né, André? Uma estudiosa do direito eleitoral, e assim, não que abrilhanta o TRE, mas não só o TRE, a academia, no que se refere ao direito eleitoral. Doutora Débora, presidente da AMB, também que está participando de todas as discussões importantes da classe médica no Brasil. Os desembargadores Zé Ricardo Porto e Joás, que primeiro nos orgulha, eles estão, presidente Roberto, emprestados, na verdade, eles são advogados, foram advogados, oriundos de famílias extremamente tradicionais do direito paraibano, e eles têm uma íntima relação com o direito eleitoral de vida. Então, estão aqui hoje, eu acho que nunca as eleições da Paraíba tiveram irmãos tão experientes no que se refere à seriedade, à competência e à experiência no que estamos a enfrentar. Eu acho que se coloca esse desafio, talvez, em um momento tão extremo como nós estamos vivendo. Doutor Rodolfo, que também é um amigo da época da faculdade e que também orgulha muito. Quem o conhece desde novo aí sabe, não é surpresa esse talento dele. Doutor Marcelo, que aí uma saudação especial minha, porque eu não sou tão velho não, mas estava me lembrando que participo de eleição com o Marcelo desde 2004. Esse caminho a gente participou de eleição de governador, alguns governadores, prefeito, deputado, sindicato, cooperativa, OAB. Então, assim, é uma história de uma amizade e irmandade, onde eu tenho orgulho de estar ao lado dele e de ter aprendido muito com ele. Não tenho dúvida de dizer assim, na verdade, a Paraíba é um celeiro de grandes advogados eleitorais e Marcelo talvez seja um expoente hoje desta advocacia eleitoral e não fica atrás de nenhum grande advogado eleitoralista no mundo. E a minha segunda satisfação é tratar de direito eleitoral, de duas áreas que eu tenho um interesse acadêmico e profissional muito grande, que é o direito eleitoral e também o direito médico. Tá? Roberto, o senhor me pergunta que conselho, que mensagem eu daria para os médicos candidatos. Aqui as mensagens estão sendo curtas e eu acho que a relação médico e paciente, ela, de forma algumas vezes deliberada,
de algumas vezes de forma involuntária, gera consequências que podem ter irregulares, que podem ter efeito direto no processo eleitoral. Mas quando nós falamos de influência do médico durante uma pandemia, aí eu acho que nós viveremos efetivamente novos tempos. Estamos vivendo a maior crise sanitária da história e também nós nunca teremos uma eleição onde o poder e a força do profissional de saúde será tão grande como essa eleição. Então, eu acho que é isso que reflete a necessidade deste debate. E um conselho, uma mensagem. Eu acho que a mensagem está esculpida no Código de Ética Médica, no seu princípio 10/2 Joás, que diz: a medicina não pode ser exercida com finalidade política. A partir deste princípio, nós podemos desdobrar e responder a inúmeras questões que podemos ter no dia a dia. Aí você pode me perguntar: Rodrigo, o médico pode realizar atendimento gratuito durante a eleição? Aí eu vou para o princípio. Eu não vejo proibição de realizar atendimento gratuito. O que há proibição é de realizar qualquer tipo de atividade médica com finalidade política eleitoral. Se você realiza um atendimento gratuito por motivos que não sejam político-eleitoral, evidentemente você não comete um ilícito. Apesar de que é aconselhável, e aí ao médico candidato, principalmente, que ele se abstenha do ponto de vista ético. Aí eu estou falando um pouco da ética no âmbito do Conselho de Medicina, que ele se abstenha de realizar atendimento gratuito durante o processo eleitoral, principalmente o médico candidato. Agora, esse seria o conselho. Eu acho que o conselho está na observância do princípio do Código de Ética, de evitar a influência política, ou de evitar utilizar a medicina para finalidades que não sejam a proteção à saúde, efetivamente. Senhores, eu não queria deixar de finalizar aqui sem dizer que nós como Conselho Regional de Medicina, e aí isso é uma postura que viemos já há bastante tempo, durante esses processos eleitorais e dessa pandemia, esse é um debate que a diretoria, capitaneada pelo Dr. Roberto, quis, via público, trazer e estimular, primeiro, a orientação. Acho que a principal finalidade deste debate é orientar, fomentar questões, evidentemente, mas orientar o profissional, não só o profissional médico, mas a sociedade em geral, não só o profissional, não só o médico candidato, mas o médico em geral, sobre sua conduta e sobre sua possibilidade de influência no processo eleitoral. E fizemos uma cartilha que será lançada nos próximos dias, não está sendo lançada efetivamente hoje, porque eu achei que esta noite de hoje está sendo extremamente enriquecedora. Ela será mais um elemento para aprimorarmos essa cartilha, para lançarmos semana que vem. Então, fizemos uma cartilha com 2 objetivos, um aspecto eleitoral e um aspecto ético. É um modelo inovador, no que se refere às cartilhas anteriores, no sentido de perguntas e respostas, abordando desincompatibilização, finalidade eleitoral, requisitos, os efeitos da procedência, e fazendo questionamentos sobre os princípios do Código de Ética Médica, com esse objetivo de estimular o debate, orientar os médicos, orientar a sociedade. Eu entendo que o caminho para eleições limpas passa, em primeiro lugar, pela educação, em segundo lugar, pela fiscalização. E a irregularidade, o ilícito eleitoral, ele está naquela entrega de dentadura, de formas rudes, como a entrega de dentadura, antiga, uma compra de voto explícito, mas ela também está de forma implícita quando o médico atende seu consultório ou modifica o protocolo de atendimento de determinada repartição pública para ter finalidade eleitoral. Então, nós temos que chamar a atenção do profissional médico para a importância de sua conduta no âmbito da necessidade de eleições limpas, da importância de sua conduta dentro de uma crise pandêmica que nós estamos vivendo, tá?
E este é o objetivo, esse é o objetivo desta cartilha, e eu acho que é isso, doutor Roberto. Eu devolvo a palavra, acho que eu passei mais do que a doutora Débora do tempo permitido. Falou bem, Rodrigo, sem problema nenhum. Inclusive, eu vou reforçar depois, o doutor Rodrigo e o nosso departamento jurídico disponibilizou os acessos do Conselho de Medicina para a orientação dos médicos que forem candidatos nessas eleições, em face do que eu já lhe cumprimento também, Rodrigo, eu agradeço, em nome do Conselho de Medicina, a sua disponibilidade, o seu interesse, e a semelhança do que eu percebi nos que lhe antecederam, a gente nota o vivo interesse seu pela matéria. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor Joás. Doutor Joás, desembargador, um médico que possua cargo público e exerça suas atividades no município, e o senhor sabe que isso é muito comum no interior da Paraíba, particularmente no sertão, e aqui na região metropolitana de João Pessoa também, diverso daquele em que ele é candidato. Eu vou dar um exemplo aqui, hipotético: um médico que exerça a sua profissão em João Pessoa e seja candidato em Bahia, um médico que exerça a profissão em Sousa e seja candidato em Pombal. Estou falando no terreno das hipóteses. Ele também precisa se desincompatibilizar? Não há uma distinção, porque você está dizendo, inclusive, municípios muito próximos. Eu posso ter influência. Essa questão é a influência. É a influência que pode sofrer o eleitor. Então, eu posso estar atendendo eleitores lá de Bahia, sendo candidato em Bahia, num município tão próximo. Como você falou, em dois municípios, dois exemplos muito próximos, dois municípios próximos, seria prudente, e a lei não distingue, a lei fala se exerce cargo público, ele deve se afastar. Seria prudente, pelo menos é prudente que se faça isso. Se tem uma lei especificando prazo de desincompatibilização de cargo público, muitas vezes um agente administrativo, ele quase nenhuma influência tem, mas a lei diz que ele tem que se desincompatibilizar. E talvez nenhuma influência ele tenha, mas ele tem que se descompatibilizar. Então, é prudente que ele faça isso. Na minha visão. Eu não sei se essa pergunta foi pegadinha, mas eu perguntaria assim, num sentido mais amplo, então, se ele exercesse esse mesmo raciocínio, se os municípios fossem distantes, o entendimento seria o mesmo. Eu entendo que seria prudente ele efetivamente se afastar, porque a questão é a vinculação a um cargo público. Perfeitamente. Doutor Rodolfo, eu teria uma pergunta para fazer ao senhor também. Se existe alguma limitação para entrevistas de médicos pré-candidatos nesta pandemia? Em relação a esse período de pré-campanha, como eu já coloquei, não há um impedimento de que os médicos, como qualquer outro cidadão, ele participe de entrevistas, de debates, e que nesses ambientes ele apresente sua plataforma política, suas propostas, desde que não haja aquele pedido expresso de votos. Então, em princípio, não há qualquer impedimento de que o médico, o pré-candidato médico, como os demais cidadãos que também são pré-candidatos, eles participam desse tipo de evento. Às vezes você vai ter algum tipo de exigência em relação aos veículos de comunicação, que aí, na medida em que você abre a oportunidade para entrevistar um determinado pré-candidato, você deve abrir a oportunidade também para os demais pré-candidatos, mas aí seria uma relação direcionada ao veículo de comunicação. Mas em relação ao pré-candidato especificamente, não há qualquer tipo de impedimento, mesmo nesse período de pré-campanha, como eu disse, a legislação ampliou bastante o conteúdo da mensagem que pode ser veiculada. No passado, nós já tivemos restrições, às vezes se fazia de conta que se apresentava como pré-candidato sem poder dizer que era pré-candidato, então havia uma certa proibição excessiva da legislação. Hoje não.
totalmente possível isso e não há qualquer tipo de irregularidade, falando-se isso em sede de pré-campanha. Excelente. Eu quero cumprimentar mais uma vez a todos pela objetividade, pela segurança e pela concisão nas respostas. Eu tenho uma pergunta para a doutora Andréa agora, e eu acho que essa pergunta é bem pontual e bem pertinente, até porque a gente está vivendo um momento em que está se discutindo muito fortemente, inclusive, a utilização de alguns medicamentos para o tratamento da Covid-19. Mas eu perguntaria, doutora Andréa, e não é uma pergunta, é uma pergunta um tanto capciosa, doutora Andréa, porque, por exemplo, eu vejo que se um médico e é somente uma opinião minha, claro, mas se um médico, por exemplo, ele é um gestor municipal, por exemplo, ou estadual, e ele garante para as farmácias do município ou do estado um determinado medicamento, na minha visão, ele não estaria fazendo nada demais. Mas eu perguntaria para a senhora, sem querer induzir na resposta, se é permitida, e seria um caso diferente, a distribuição gratuita de medicamentos pelo médico não candidato sem objetivo eleitoral. Bom, essa pergunta é capciosa mesmo, doutor Roberto. Assim, vamos ter variáveis, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que é a minha opinião pessoal, e aí não é como assessora, como uma estudiosa mesmo, né, e curiosa do direito eleitoral, eu me coloco mais como curiosa, eu acho que toda competição eleitoral, o próprio sistema permite, dentro de uma competição eleitoral, que se faça, que se lance mão de recursos de influência. Isso, às vezes, a influência pode ser o carisma, o doutor Marcelo Vai, que falou aqui do pastor. Então, no primeiro momento, eu gostaria de dizer que o próprio sistema jurídico permite a reeleição, não é? Então, pelo exemplo que o senhor deu, o médico é gestor e, ao mesmo tempo, é candidato, certamente, à reeleição, não é isso? Então, ele coloca para todos, na farmácia, quer dizer, para livre acesso, no meio de um contexto de pandemia, medicação. E consegue mais e mais. Porque, assim, se não tivéssemos num contexto de pandemia, seria diferente. Porque aí ele precisaria observar se isso faz parte de um programa social já que está dentro do município há muito tempo, se ele aumentou, por que aumentou. Agora, sem finalidade eleitoral, no meio de uma pandemia, ele, como gestor, disponibilizar de forma pública o acesso a medicamentos, vamos dizer logo para poder botar aqui o coração, a hidroxicloroquina, né, tão famosa, e a ivermectina, eu mesmo lá, bater na porta desse prefeito aí, né. Então, assim, eu acho que são muitas variáveis, né, a gente tem que ver em cada caso concreto, analisar em cada caso concreto, mas no contexto de uma pandemia, aí fica um estado de calamidade, nós estamos em estado de calamidade, né? Então, a própria norma, quando fala que é proibido a distribuição gratuita de bens e serviços, existe uma norma específica sobre esse assunto, para o gestor e qualquer gestor, mas a própria norma traz essa exceção, se estivermos passando por uma calamidade pública, aí essa proibição, ela cede. Então, eu acho que não há calamidade pública maior do que estarmos numa pandemia e o médico gestor e candidato, agora ele é gestor, cabe a ele fazer essa política aí pública de saúde, né? Também tem que ver isso. Ele não saiu do nada porque ele é, sei lá, talvez um médico sem nenhum tipo de gestão pública e vai distribuir medicamentos gratuitamente, né? Não foi assim que eu entendi. Então, na minha resposta, pelo que eu entendi do exemplo, não há realmente ilícito aí, na minha visão. André, estou aberto. Poderia falar, só complementar, André? André, assim, eu acho que esse tema, eu concordo plenamente contigo, e é um ponto que é muito sensível, que, assim, a justiça eleitoral vai enfrentar, porque essa é algo que vai aparecer, e não vai ser agora, infelizmente vai ser depois das eleições, que nós estamos efetivamente numa pandemia, que nós não tínhamos política pública para tratar isso que está ocorrendo. E eu sou um questionador muito
dos limites do controle, porque nós temos hoje controle, que é extremamente necessário, mas também o controle ele é importante e, ao mesmo tempo, ele de alguma forma, ele assusta o administrador de boa-fé, né? Então, numa crise pandêmica que nós estamos passando, se não há uma política pública e há uma necessidade daquilo que para salvar vidas que nós estamos colocando na frente aqui. Mas o problema, infelizmente, é a nossa insegurança, né? Que é essa interpretação desse debate, do que nós estamos fazendo agora, vai ser analisada talvez daqui a 2 anos, talvez com outros olhos, e essa orientação que eu posso dizer para um cliente meu hoje pode ser a orientação que o leve à cassação daqui a 2 anos, né? Então, olha que dilema, entre fazer o que é certo e salvar vidas, e não fazer e ter a opção mais tranquila de não ter um risco de sua candidatura. É só para, doutor Roberto, trazer a complexidade do que nós estamos tratando aqui. Nós não temos como ter respostas certas para isso. Um pouco nós vamos torcer e esperar de bom senso no momento certo. Doutor Rodrigo e doutor Roberto, se me permitem um complemento em relação a esse aspecto. Pois não. Em relação a essa questão da distribuição de bens de maneira gratuita, né, como o doutor André colocou, de fato a norma excepciona, porque nós estamos numa situação de emergência, e a gente tem que observar, primeiro, que o órgão, o município em questão, ele esteja, né, com a situação de emergência reconhecida de maneira regular, né, com todos aqueles parâmetros de aprovação pelos órgãos competentes, né, esse é o primeiro aspecto. O segundo, a gente expediu uma recomendação, inclusive, no sentido que fosse observado nessa distribuição de bens e serviços gratuitos, que fosse observado o máximo de transparência e de impessoalidade na distribuição desses bens, certo? Então, se o gestor ele se cercar de meios, demonstrar, e principalmente de maneira bastante efetiva, e trouxer elementos de que a distribuição ela abrangia o número indiscriminado de pessoas que efetivamente precisavam, que todas as medidas foram tomadas de maneira bastante transparente e que, principalmente, não houve a promoção pessoal, quer dizer, não houve um beneficiamento do gestor público em sentido próprio ou mesmo em favor de outra candidatura da distribuição desses bens. Então, pelo na visão hoje do Ministério Público Eleitoral, essa é uma conduta totalmente regular. Então, só esses acréscimos em relação ao que já foi brilhantemente exposto pelos antecessores. Vejam que é um assunto extremamente... Roberto, gostaria, se me permite, uma pequena observação. Pois não, presidente. Eu sempre fui, não abraço com nenhum vigor o Instituto da Reeleição. Eu sempre proclamei que o Instituto da Reeleição, ele, indiscutivelmente, no Brasil, ele dá um favoritismo ao quem está buscando o segundo mandato. O caso pontual que foi suscitado aqui, com muita inteligência e pertinência, é exatamente... Vamos trazer a situação do gestor candidato à reeleição dentro desse caos em relação da pandemia da Covid-19. Ora, é absolutamente impossível se fazer uma distinção entre o candidato e o gestor. De uma forma ou de outra, aquele cidadão, o eleitor, que recebe, que busca no serviço público do município uma medicação para o tratamento do coronavírus, e ele é atendido, obviamente, de uma forma até subliminar, irá acontecer uma vinculação ao prefeito, candidato à reeleição, de gratidão. Eu agradeço a permissão de Vossa Excelência. Olha, doutor Roberto. Doutor André, pois não? Só um segundo, porque a pergunta, né, foi inicialmente de mim.
E eu queria só também, para poder incrementar, eu também falo muito, acho que é o mal das mulheres, viu, doutor Roberto? Você deu uma puxada. Não, Pode dar uma puxada em mim. Mas, assim, Você só para tem, dizer, eu doutora André, acho me que... permita, doutora André, me permita, a senhora tem total liberdade para falar aqui, até porque, infelizmente, as mulheres nesse debate, infelizmente, elas estão em minoria. Então, Pois é, então a gente teria pode até um falar pouco mais de mais, tempo. né? Podemos Pode. falar mais um pouquinho. Então, só para dizer, eu acho que eu duvido, quer dizer, penso que todos aqui receberam um vídeo de um médico que é o prefeito de Porto Feliz. Não sei se vocês receberam, porque em todos os grupos passou esse médico de Porto Feliz, viu, doutor Rodrigo? E ele, com muita propriedade, dizendo tudo que aconteceu em Porto Feliz, eu tive vontade de me mudar para Porto Feliz, né? Oh, meu Deus, era tudo que eu queria na hora dessas, era um médico de Porto Feliz aqui, explicando o que é que tinha que fazer, disponibilizando todo tipo de medicamento, não tinha quase caso de Covid lá. E aí eu lanço de novo para o doutor Rodolfo essa reflexão, porque, me acostando ao brilhantismo do meu chefe, desembargador Zé Ricardo Porto. Não tem como não haver benefício, se ele é um bom gestor, mas isso faz parte do sistema. O sistema prevê isso. Nós estamos num sistema que permite a reeleição. Então, se o gestor fez o dever de casa corretamente, e ele conduziu a pandemia de forma maravilhosa e magnífica, e ele está expondo nos vídeos, tranquilizando a população, e aí já entramos na pré-campanha, eu não consigo. Por isso que eu comecei dizendo, no ambiente de competição eleitoral, o próprio sistema permite o uso de determinados recursos de influência, e é lícito, né? Não tem como dissociar a vantagem que esse gestor vai ter de Porto Feliz, porque até eu mesmo quis me mudar para lá, né? Fiquei muito feliz e quis morar lá. Então, era só isso, viu, doutor Roberto? Desculpa aí o tempo. Ok, não, doutora. Olha, eu toquei nesses três assuntos e de fato, são muitas questões a serem suscitadas, a maioria delas extremamente atrativas para o debate, mas nós temos o tempo limitado, então, portanto, eu vou propor aos senhores que, se tiverem alguma questão para ser perguntada, eu abriria a exceção para essa única pergunta, e, se não, a gente passaria para a fase final de agradecimentos, que eu mesmo faria para todos. Desembargador Joás, quer fazer algum questionamento? Só diria, Roberto, que o gestor desse período ele tem que ter muita responsabilidade, ter maior cautela para evitar abusos, se aproveitar da pandemia para evitar abusos. Esse é o grande problema, nós temos que ter cuidado com isso. Então, o gestor tem que ter muita responsabilidade. Ele tem que ter maior cautela, ele está liberado para muita coisa. E muitas vezes as pessoas se aproveitam dessa liberação para se beneficiar de todas as maneiras possíveis. Então, a cautela é importante. Eu já fui gestor e eu me preocupei muito com transparência, com tudo. Graças a Deus, consegui aprovar minhas contas concomitantemente, porque eu fiz questão de que fossem acompanhadas pelo Tribunal de Contas ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo. Eu tive as minhas contas todas aprovadas, porque eu primava pela transparência, coloquei uma controladoria rígida para lhe dar segurança. E é isso que o gestor tem que ter cuidado. Ele tem hoje, por conta dessa pandemia, muitas liberdades. E muitas vezes abusa dessas liberdades. Essa é a grande preocupação. Perfeitamente. Agradeço. Então, irei mais atrapalhar. Não, você não atrapalha não, Jorge. Você, com as suas colocações brilhantes, só fazem enriquecer o debate. Se vocês me permitirem, e é claro que vocês sabem que eu peço vênia porque não sou juiz, nem muito menos eleitoral, mas eu me acosto ao sentimento do presidente do Tribunal Eleitoral, José Ricardo Porto, com relação à questão da possibilidade de se renovar o mandato, da reeleição, né? Eu acho que isso não tem contribuído para melhorar a democracia brasileira, mas é só uma opinião. Mas, nesse contexto, e aproveitando o que vocês suscitaram aqui nesse último questionamento, eu perguntaria ao brilhante advogado Marcelo Weick se um médico titular de mandato
e candidato à reeleição, ele teria alguma restrição? Roberto, olha, na verdade, o direito político dele de ser candidato não se altera nesse momento, né? Em nenhum momento. Nós não poderíamos criar, seria uma situação de desigualdade, que não existe na lei complementar, também não existe na Constituição, de você proibir que o médico, nessa situação, ele seja candidato à reeleição. Eu acho que a mensagem que tanto o desembargador Zé Ricardo trouxe, o desembargador Joás e o doutor Rodolfo também, acostado por André e por Rodrigo, acho que talvez esse é a grande mensagem que a gente pode passar, é que nós estamos no momento talvez de uma crise mundial que nós não vimos nos últimos 100 anos. Né? Talvez a gente pode pegar alguma coisa muito parecida à Segunda Guerra Mundial. Então, talvez a mais próxima da gente nesses últimos anos aí. Então, essa situação é uma situação extremamente excepcional. E é uma situação que a gente não pode se utilizar a pretexto dessa pandemia e se beneficiar no processo eleitoral. E como é que a gente faz isso? Aquilo que o doutor Rodolfo falou. Primeiro, gestão cada vez mais transparente, gestão cada vez mais preocupada com a espécie da isonomia de tratamento. Aquilo que o desembargador Joás falou, o controle, né, controlar as coisas, né, controlar a auditoria, tomar o cuidado na utilização dos recursos. Né? Aquilo que o desembargador Zé Ricardo falou, não usar, né, o cargo, né, não usar esse momento de protagonismo que se tem para tentar levar vantagem ilicitamente. Então, eu até sugiro, nessa questão da distribuição gratuita, quando se fala de medicamento, utilização de respiradores, etc., chama o Ministério Público local, zonal lá, pede para acompanhar essa distribuição, né? Até o parágrafo 10 lá do artigo 73 da Lei 904 sugere isso. No momento que você está criando uma situação de calamidade pública, é importante trazer o Ministério Público. Não quer dizer que vai ser um salvo-conduto para a atuação do gestor, mas é mais um órgão preocupado com a isonomia, preocupado com o tratamento, né, da igualdade de condições. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Ministério Público e o próprio Judiciário, nesse momento, são parceiros, como também a sociedade civil organizada. Ninguém está querendo criar aqui um obstáculo para você exercer a sua atividade como gestor e, ao mesmo tempo, ser candidato à reeleição. Mas é importante que você tenha cautela para não abusar, se lambuzar desse direito que você tenha. Perfeitamente. Marcelo, agradeço as suas colocações, muito pertinentes. E eu, mais uma vez, queria renovar para todos os que estão nos ouvindo, e particularmente para aqueles médicos que pretendem se candidatar nas próximas eleições, que o Conselho de Medicina vai disponibilizar um central de dúvidas para assuntos eleitorais. Nós vamos disponibilizar um telefone, o 83 9165, está aí na tela, 3932, e também o nosso jurídico @crmpb.org.br. Eu pediria rapidamente para que cada um dos senhores fizesse a sua mensagem final de agradecimento para que nós pudéssemos concluir esse tão interessante, tão produtivo debate, a começar pelo presidente do Tribunal Eleitoral da Paraíba, a quem eu mais uma vez agradeço pelo pronto atendimento ao nosso convite. Doutor Zé Ricardo Porto, com a palavra para as suas considerações finais, por gentileza. Doutor Roberto Magliano, presidente, eu tenho somente aqui agradecer o honroso convite que me foi endereçado, de poder participar dessa conversa, debate informal com pessoas da mais alta qualificação e dizer que saio daqui hoje com mais conhecimento e com mais alicerçado a respeito da posição e da condição do médico candidato. Indiscutivelmente, todas as manifestações
merecem nossos aplausos e nossas congratulações. Então, aproveito a oportunidade de, mais uma vez, dizer que estou muito feliz em ter podido participar dessa mesa com pessoas tão qualificadas. Obrigado. Eu passaria a palavra para o desembargador Joás de Brito Pereira. Também é apenas palavra de agradecimento e de parabenizar pela iniciativa, acho que pioneira, tanto é que a doutora Débora sugeriu que fosse copiado por outros. É uma iniciativa brilhante e é só parabenizar e agradecer, inclusive o trabalho de Gibran e de Maeve, que desde cedo estão tomando conta de tudo isso para que tudo transcorra com muita tranquilidade, como foi acontecer nessa noite, e dizer da satisfação mesmo, foi de uma grande satisfação, um dia de luta, um dia de trabalho, mas gratificante estar aqui com todos hoje. Boa noite a todos e muito agradecido pelo convite. Doutor Rodolfo Alves. Roberto, renovar os agradecimentos, né, parabenizar a todos pelas intervenções, e doutor Andréa, doutor Zé Ricardo Porto, em relação especificamente ao ponto, né, que ficou pendente, digamos assim, na minha fala, o dividendo político faz parte do bom gestor. Então, o bom gestor ele sempre vai ter o dividendo político garantido, sem abusar e sem afetar a legitimidade, a normalidade das eleições. Então, isso é inerente a qualquer boa administração e todos nós somos eleitores, por exemplo, dos gestores públicos corretos, e é assim que a gente deseja que só assim a população vai ser sempre beneficiada de maneira mais justa possível, né? Então, renovo o agradecimento e os parabéns pela iniciativa. Uma boa noite a todos. Doutora Andréa Ribeiro de Gouveia. Bom, eu também quero agradecer a honrosa, né, a honroso convite que recebi, dizer de novo do meu orgulho de estar aqui com os senhores, e só deixar uma mensagem final, porque de tudo que foi dito, né, que a gente ouviu aqui e debatemos, eu acho que cabe muito bem em relação a essa gestão dentro de um contexto político partidário e a gestão da pandemia, né, nessa interseção, como bem comentou o doutor Roberto lá atrás. Eu acho que cabe muito uma frase do Milor Fernandes, que diz assim: tem cautela, ajuda o sol com uma vela. Então, eu acho que é a mensagem para todos, não é? Para todos nós, em todos os sentidos. Então, boa noite e muito obrigada. Obrigado também, doutor André. Doutor Marcelo Vaik, Poliese. Doutor Roberto, agradecer demais. Para mim, o senhor não sabe da alegria de estar aqui com médicos que eu admiro tanto e com profissionais da área jurídica que, para mim, são sempre minha referência aqui, todo dia, diariamente, eu sempre estou ligado neles, aprendendo muito com eles, e é uma área que eu gosto, sou apaixonado. Eu agradeço novamente o CRM, o TRE, né, o IDEL, que também ajudou, meu querido amigo Rodrigo, e dizer o seguinte: eu acho que vou usar aqui, usando aqui, inspirado pelo desembargador Zé Ricardo Porto, que é um mago, né, dos trocadilhos, das expressões, né? Eu vou pegar um pouco o que minha esposa Fernanda fala, que é admiradora de Zeca também, que eu acho que talvez a mensagem é para os médicos: não peguem carona no corona, né? Vamos tentar usar aí, né, do bom senso, da cautela, da ética médica, porque isso é muito importante nesse momento. Obrigado, Marcelo. Roberto caiu? Caiu. Passa para a Débora, que eu volto aqui para Doutora Débora. Pronto. Mais uma vez, eu quero agradecer a honra de estar com painelistas tão brilhantes. Sempre a gente aprende muito quando os escuta, a gente os admira, né? Sempre conversado. Rodrigo, a gente está sempre no contato mais de perto, mas os outros a gente não tem tanta aproximação, e só temos que dizer aos colegas o seguinte: se cuidem, porque os tempos mudaram, tudo hoje em dia, a mídia expõe muito o médico, expõe muito principalmente o médico candidato,
e que, infelizmente, não há desculpa para se cometer deslizes. Então, temos uma cartilha, temos consulta, o CRM já colocou à disposição o telefone e o e-mail para as perguntas, e com certeza esse foi só o primeiro encontro, não sei que forma teremos outros, de repente uma reunião com colegas candidatos, quando realmente as candidaturas já tiverem sido homologadas. Então, é muito importante essa aproximação do Conselho. Queria parabenizar o presidente Roberto pela gestão brilhante, como ele vem conduzindo o nosso Conselho de Medicina. E dizer que a Associação Médica da Paraíba e Conselho Regional de Medicina da Paraíba, independente da minha posição de também como conselheira do regional, a gente caminha muito junto. Nós somos praticamente gêmeos siameses, a ponto de que os webinários do CRM nós estamos participando e para priorizar mais. Não há sentido a gente fazer coisas paralelas. Então, estamos sempre juntos e dizer aos colegas que, na dúvida, não é parafraseando a frase da questão do trânsito, na dúvida não ultrapasse, não faça o que não se tem certeza, porque isso aí pode levar uma candidatura à cassação, até um mandato à cassação, que com certeza não é o desejo de nenhum candidato ser cassado ou ter sua candidatura impugnada. Então, é muito importante meios para que não se cometa erros voluntários. Isso aí existe. Então, uma boa noite a todos mais uma vez e muito obrigada pela honra de estar aqui com todos. Doutor Rodrigo Farias. Roberto, só para me despedir, agradecer, registrar aqui agradecimento ao CRM, à AMB, ao Tribunal Regional Eleitoral, à Escola Judiciária Eleitoral, à ABRADEP, ao IDEL. Eu acho que foi efetivamente uma noite muito produtiva, de um tema extremamente interessante, de um profissional que vai ter um destaque e uma influência muito grande no processo eleitoral que se avizinha, e deixar também um recado: a democracia se faz com respeito ao voto e à vontade do eleitor, seja o candidato advogado, médico ou qualquer um. Então, temos que lutar por eleições limpas e lutar por eleições que observem as regras para que tenhamos paridade e normalidade no pleito. Obrigado, pessoal. Agradeço mesmo aí a todos, tá? Bom, e para concluir, eu queria também agradecer a todos os presentes, ao desembargador José Ricardo Porto, ao desembargador Joás de Brito Pereira, ao doutor Rodolfo, à doutora Andréa Ribeiro, ao doutor Marcelo Weick, à doutora Débora, ao doutor Rodrigo Nóbrega de Farias, a todos vocês, em nome do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, eu agradeço sinceramente pela generosidade de dispor de vossos preciosos tempos para nos atender. Eu faço questão de pôr em realce a relevância da participação, a importância das informações prestadas, a riqueza e o alto nível da discussão. Eu agradeço também e até enalteço a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que, através da Escola Judiciária Eleitoral, vem firmando parcerias e trazendo ao debate vários segmentos da sociedade para o fortalecimento da democracia. Por último, e não menos importante, os meus cumprimentos ao nosso Departamento de Comunicação, tão bem comandado pelo conselheiro Bruno Leandro, e cujos componentes, Maeve Nóbrega, nossa assessora de comunicação e marketing, os jornalistas e assessoras também de comunicação, Luciana Oliveira e Kaile Vieira, e Gilbran Galdino, que vocês puderam conhecer também, que é nosso assessor de eventos e mídias digitais. Eu acredito muito que criei uma equipe muito bacana para trabalhar, uma equipe que eu confio muito nela. E como diz o presidente Barack Obama, você é tão bom quanto a equipe que você consegue construir. Boa noite a todos
Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gente, foi ótimo. Maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor Roberto, obrigada pelas palavras também. Nosso departamento sempre fica muito encantado com esses seus elogios. Nós agradecemos a todos que estão participando também no YouTube, que Deus abençoe a todos. Lembre de ativar o sininho e seguir nossas redes sociais também. Nós estamos no YouTube com CRMPB e no Instagram e no Facebook CRM Paraíba. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite.